bem-vindos ao INQ Podcast. Eu sou Natália Queiroz e hoje estou aqui mais uma vez para um bate-papo mega especial. Uma grande amiga, uma pessoa que para mim é uma referência como pessoa, como empreendedora e como mulher. Doutora Isadora Fernandes. Eu não gosto dessa introdução, gente, não dou conta. Gente, a gente está aqui hoje para um momento de muita troca, de um aprendizado ali muito raiz, né? Porque a Isa vem ali de uma vivência prática em relação ao empreendedorismo e de direcionar as pessoas que estão desbravando ali esse universo muito grande, muito rico. Então, eu quero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que essa mulher incrível tem para trazer para cada um de nós. Doutora Isadora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Natália. Gente, o doutor é por conta dela, tá? Muito obrigada. Você sabe que é sempre um prazer estar na sua companhia, seja para a gente conversar, fofocar, trabalhar, pesquisar, treinar, aprender. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa aqui hoje. Estou aqui para servir vocês. Assim, o que eu puder colaborar, conta comigo. Que bonitinho. Bom, pessoal, antes de mais nada, para quem não conhece, tá? Faço questão que vocês conheçam e acompanhem o trabalho excepcional dessa moça. Doutora Isadora, conta um pouquinho sobre você, doutora. Sobre a minha história? Sobre a sua história. Vocês estão com tempo, galera? Pode abrir o vinho aí, abre a cerveja, né? Vambora. Eu falo que eu nasci empreendedora, né? Eu vim do meu pai, que é um mega empresário, para mim, meu maior exemplo de empresário hoje. E eu, desde os 5 anos, eu empreendo. Na época, era com papel de carta, né? Eu já tinha lá meu objetivo de ter 3 pastas completas. Gente, valia muito dinheiro. Valia muito dinheiro, de verdade. E eu segui eu 5 anos, Natália. 5 anos eu já trocava papel de carta, vendia papel de carta, aparecia com dinheiro. Eu nem sabia o valor do dinheiro, né? Eu chegava lá, era o dinheiro do lanche da escola, entendeu? Às vezes eu fazia permuta, entendeu? Me dá o seu lanche que eu te dou um papel de carta. Negociante. Isso é realmente da minha veia, negociante. E depois do papel de carta foi bijuteria. E aí, foi a época que eu tive realmente a minha mãe como maior investidora, a melhor investidora. Gente, eu tinha risco capital 0. Ela comprava meu estoque, eu produzia. Vendia e o dinheiro ficava para você. Vendia e o dinheiro ficava comigo. Acabava, ela repunha e tava tudo certo. O melhor negócio, tá vendo, gente? Melhor negócio. Mãe trocínio. Mãe trocínio total. E aí, assim foi, né? Minha trajetória no empreendedorismo sempre foi de muito exemplo do meu pai, trabalhando muito, arregaçando, assim, as mangas mesmo, aquele empreendedorismo, como você bem disse, raiz, e o meu de oportunidade. Eu sempre fui negociante e muito criativa, minha mãe fala isso, né? Eu sempre fui muito criativa. Tanto que ela achava que eu não ia fazer administração, ela achava que eu ia fazer alguma coisa de arte, design. Eu quase fiz arquitetura. Que bonitinho. Mas 45 segundos do tempo, eu acho que Deus guia a gente, né? Mas não vem pra cá. Vem pra cá, filhinha. Vem pra cá, que você vai ser melhor utilizada. Fui para administração, então cursei, fiz PUC, né? Aqui em Goiás. Daqui, me formei, fui trabalhar com meu pai. Seguindo a regra, né, de toda boa família brasileira. E aí, eu tinha 22 anos à época. Então, a minha maturidade era... Zero. Negativa. Eu cheguei na empresa, eu queria mudar tudo. A dona, proprietária. E aí, meu pai falou, senta lá, Cláudia, onde você vai? E hoje, né, quando eu recebo empresas, familiares no escritório, eu tenho tanta clareza, eu consigo me enxergar ali, às vezes, sabe? E ver como eu não fui madura, como eu não consegui, né, ajudá-lo e nem ser ajudada naquele momento, mas foi um aprendizado muito grande. Eu sei que, ao final, eu decidi ser filha. Desistir de ser dona. Desistir de ser dona, preferi ser filha e fui trilhar meu caminho. Foi quando eu fui para o Sebrae, fiquei à frente do programa que era Agente Local de Inovação, e aí foi quando eu me apaixonei por inovação. A gente trabalhava para o CNPq à época, então era com pesquisa, né? Com tudo isso. Saí do Sebrae, abri minha empresa. Eu tinha uma tosse, você lembra bem disso? A Natália acompanhou todas as fases, todas as minhas fases. Início. E aí eu falo que na pandemia casamentos fizeram. Sim. E sociedade também.
Então, eu entrei para estatística, minha sociedade foi desfeita e desde então eu tô com o escritório Isadora Fernandes Empreendedorismo Criativo, atendendo principalmente mulheres empreendedoras que querem startar negócios, que querem crescer, desenvolver e alavancar a economia local. Que chique, gente! Ó, palmas, né? Podem dar aí, ó, que rufem os tambores. É isso. Bom, gente, eu acho que fica muito claro, como a gente brincou aqui no início, né, do empreendedorismo raiz. A gente está aqui para falar de experiência, né, Isa? Não só de conteúdo, né? E não só de conhecimento teórico. Não só de teoria, né? Não só de teoria. Eu acho que isso é um grande diferencial desse bate-papo de hoje, pessoal. De vocês poderem, assim, terem um pouquinho, né, não só da vivência da Isa, mas também algumas histórias que vocês já acompanham em relação a mim, mas vocês entenderem que a gente faz parte de todo esse processo. Eu costumo falar, né, Nath, que existe o empreendedorismo real e existe o mundo real e o mundo ideal, né? As pessoas buscam o mundo ideal o tempo inteiro, só que, gente, pelo amor de Deus, o ideal é inalcançável, entendeu? Vamos trabalhar com o real, vamos fazer o real virar, depois a gente vai buscando o ideal. Porque senão você fica tão focado ali na teoria que a prática se perde. E eu sou da prática. E que muitas pessoas, na verdade, perdem isso, né, Isa? Perdem. Porque elas vão perder o tempo, porque elas ficam esperando o tempo todo estarem prontas. E aí essa prontidão nunca chega e aí alguém já abriu o negócio. Já abriu. Eu falo negócio que nasce pronto, nasce morto. Então, vambora. Você tem uma ideia? Testa, entendeu? Depois a gente vai... Vai dar errado várias vezes, mas aí tem que dar errado. É bem isso mesmo, assim. E eu falo muito isso. Eu sou do empreendedorismo real. Show, show. Nós também. Bom, Isa, diante dessa trajetória, né, que assim, é muito bacana escutar, porque eu conheço o pai da Isa também, né, então assim, e eu sei, ver, né, eu consigo vê-lo, né, e imaginar a Isa com 22 anos dentro dessa realidade, então é muito, muito bacana, porque realmente é o que ela disse, assim, né, ele é muito correto, muito coerente ali dentro das coisas, e assim, aí você vem, né, jovenzinha ali, achando que... Inovadorazinha. Eu sei de tudo, né? Dá licença, deixa que eu toco o negócio. Então, E aí ele falando, minha filha, tudo que você tem foi eu que te dei, cala a boca. Desce daí um pouquinho. Desce daí um pouquinho. É, bem isso. Bom, Isa, diante dessa trajetória, dessa jornada, pensa especificamente no empreendedorismo, primeiro assim, queria só fazer um adendo. Gente, a Isadora é responsável por todo o Instituto Naves Queiroz, tá? Por toda a idealização do Instituto Naves Queiroz, a Isa que esteve à frente como nossa mentora de todo esse projeto. E, assim, especificamente eu, assim, a Isa... A Natália Queiroz também existe, graças a muita coisa da Isadora. Porque, com certeza, porque, assim, a Isa me ensina, me inspira, puxa minha orelha, né? Não, dá um direcionamento, não, faz aquilo ali, não, eu acho que não está no momento de fazer isso. Então, assim, é muito importante a gente ter alguém para te mentorar, mas alguém para te guiar ao longo desse processo. Então, assim, a Isa é responsável por muitas conquistas da Natália Queiroz, ela é responsável pela existência do Instituto Naves Queiroz, e se existe hoje o INQ Academy, né, e se está existindo esse podcast, a Isa, sem dúvida, ela faz parte disso tudo e é uma das responsáveis. Então, de antemão, muito obrigada por fazer parte dessa história, doutora. Por fazer parte da minha história, especificamente. Obrigada. Eu sou suspeita. Eu quero só fazer um adendo, tá? Que eu não sou responsável, sou coadjuvante. Mais ou menos. Agora, puxão de orelha eu dou mesmo. E muito importante, gente, porque a gente precisa de alguém para falar, não, como a Isa mesmo falou, vamos viver um mundinho real, bota os 2 pezinhos no chão, e esse é o caminho aí que a gente precisa seguir. Isa, pra gente começar esse bate-papo, queria te fazer uma pergunta. Como é que você hoje, assim, dentro dessas dificuldades, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Na verdade, a gente está vivendo muitas repercussões de todas essas mudanças que aconteceram, de muita gente que teve que ir para o empreendedorismo, assim, porque era a única saída. Era uma opção, né? Era uma opção, salvação. Assim, era a única forma de conseguir sustentar a família, né? Então, assim, a gente veio muito nessa mudança do que é o empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, a gente viu muitas empresas nascerem. Sim. E, da mesma forma, hoje a gente está vendo muitas empresas morrendo, né? Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, assim, o que é para você empreendedorismo, Isa? Natália e pessoal que está aí assistindo, gurus aí podem me matar. Mas empreendedorismo, para mim, é muito mais do que ter um negócio. Empreendedorismo, para mim, é uma escolha. Você escolhe empreender. E quando você escolhe empreender, é muito importante que você entenda que você escolhe servir. Empreendedorismo, para mim, é um estilo de vida.
Eu não tenho empreendedores só em negócios. Eu tenho certeza que lá dentro do INQ, dentro dos seus colaboradores, dos seus parceiros, você tem funcionários empreendedores. Tem ou não tem? Sim, sim. Na sua família, pessoas que estão em casa, né? Suas tias, sua avó. Sem dúvida. Para mim, ela foi uma grande empreendedora. Sem dúvida. Né? Ela criou, ela teve o maior projeto que foi formar seres humanos. Perfeito. Certo? Eu arrepiei de falar. Uma família. Isso é verdade. Então, assim, para mim, o empreendedorismo, ele é isso. É você ter o espírito de servir. E aí, servir o quê? Servir a sua família, servir ao seu trabalho, servir a sua comunidade, servir a sua cidade, servir o seu país, servir pessoas, gente. Você sai da sua casa, você quer ser empreendedor mesmo, começa a falar bom dia, começa a falar boa tarde, começa a sorrir para as pessoas. A Natália sabe que nós duas, né? Isso aqui vai virar uma eterna risaiada, tá? Gargalhada, porque nós duas somos do riso frouxo mesmo. Sim. E você consegue muitas coisas com isso, não consegue? Sem dúvida. Abrem-se muitas portas, não abrem-se? Então, empreendedorismo, para mim, gente, é isso. É escolha. É escolher servir. Depois, se você tiver um negócio ou não, existem muitas pessoas, empresárias, que não são empreendedoras. E eu falo assim, que o servir, ele está totalmente linkado com inovação. Porque servir mais do mesmo, qualquer um pode fazer. O que você está fazendo a mais? O que você está trazendo de novo? O que você está buscando dentro do que você faz que está te diferenciando dos concorrentes, do mercado? O que está fazendo com que o cliente compre de você e não do outro? Como você está servindo seu colaborador, seu cliente interno e seu cliente externo? Isso, para mim, é empreendedorismo. Excelente. E assim, e aí era uma outra pergunta que eu iria fazer agora nesse momento, mas eu acho que a Isa já trouxe alguns insights. Quais seriam os elementos essenciais para a gente pensar para começar um negócio? Eu acho que primeiro é esse mindset, né, Isa? Eu acho que assim, você tem que entender que você vai servir, que você vai ralar pra caramba e você tem que querer muito. Porque o que eu mais... eu recebo, sim, muitos empresários, muitas pessoas lá dedicadas, mas eu recebo também um povo mimizento... que é da teoria, entendeu? Que é o do livro. E que aí chega ali sem garra, sem vontade. Eu falo assim que o elemento essencial para o empreendedor, ele tem que ter garra, ele tem que acreditar. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, basicamente é isso. Se você não acreditasse que isso aqui seria possível, isso aqui jamais teria acontecido. Eu estava antes ali nos bastidores falando com a Damaris, falando, a Natália, para mim, ela é uma das maiores hustlers que eu conheço. Se vocês não sabem o que é hustler, é aquela pessoa que vai na frente limpando o caminho, sabe? Ela vai com um facão, assim, ó, fazendo assim, e aí quem tá atrás vai limpando, organizando, mas vai avançando. Então, eu tenho certeza que se você não existisse, talvez o INQ também não estaria onde está hoje. Sim, sem dúvida. Porém, se as pessoas que estão com você, né, como a G, que é sua sócia, e todos os outros colaboradores que estão ali, se não existisse, você também não teria chegado tão longe e dessa forma. Porque você vai. Você não pensa muito, não. Sim, né? Com certeza. Você não tem medo, você arrisca. Então, eu preciso de ter o quê? Uma retaguarda de planejamento, de organização, de foco. E aí, a gente vai. Então, assim, principal. Cara, mete a cara. Sangue no olho, faca na caveira. Eu acredito no meu negócio, eu vou. Depois você arruma. Entendeu? Porque não existe. Como a gente falou, negócio que nasce pronto, nasce morto. E na verdade, assim, a gente esperar que fique pronto, a gente já perdeu a oportunidade, né, Isa? E isso que a Isa falou, gente, e assim, a Isa me conhece muito bem, inclusive nas entrelinhas, acho que vocês perceberam isso. Eu sou uma pessoa extremamente determinada e, assim, e sem preguiça, né? Igual esses dias eu tava comentando com uma paciente. Agora, recentemente, eu tirei 3 semanas de férias, né, Isa? Quase um mês, praticamente, porque juntando os finais de semana. Gente, eu nunca tirei tantas férias na minha vida. Eu achei até estranho, porque, assim... Deu abstinência? Não, na verdade, assim, não é nem abstinência, é você não saber o que você faz, assim, né? Quando você volta. Porque, assim, na época da faculdade, na época do ensino médio, nos finais de semana, eu trabalhava, né? Nas férias, eu tinha férias da escola, mas eu não tinha férias, porque eu ia trabalhar na 44, ia trabalhar lá em Campinas, eu ia fazer alguma coisa. Então, assim,
assim, falar de férias, ainda mais a gente que é assim, né? Agarra no chifre do boi mesmo, não tem né? jeito. Não se tem não formos jeito. nós, não será ninguém. Não será ninguém. A gente não tem muito dessa questão de até se atentar que a gente precisa de tempo, né? Pra gente, para os nossos, pra gente poder descansar, pra gente poder se reconectar e pra gente poder reorganizar as ideias. Então é muito disso, assim, ao longo da jornada, a gente, principalmente do empreendedor, ele entender que ele pode até ir, mas para ele poder ir longe, ele não vai sozinho. Não vai, gente. Ele precisa de ter outras pessoas ali que vão dar esse suporte. E, gente, esse suporte começa dentro da nossa casa, né? Sim. Esse suporte começa dentro ali do seu parceiro, a sua parceira, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, sua irmã. A sua família precisa estar ali dando um suporte para que você consiga realmente fazer tudo isso que a Isa disse, para ter esse comportamento ali empreendedor. Agora, e aí tem uma coisa, né? Não são todas as famílias que apoiam. Não é todo mundo que tem suporte. Então, se você não tiver o suporte, busca a tia Isa aqui, ó, que eu te ajudo, tá? Te dou o suporte. Porque não é realmente todo mundo que tem um parceiro, uma parceira que vai apoiar. E tem pessoas que conseguem mesmo assim, são predestinadas. E aí nós temos ali nossas pessoinhas que ajudam a gente, entendeu? Isa, dentro desse aspecto, quais são os primeiros passos que você acha que um aspirante a empreendedor, quais são os primeiros passos? Qual é a primeira coisa que ele pode observar, assim, para pensar de oportunidade para empreender? O que ele poderia identificar, assim? Fala, nossa, por exemplo, em relação à fisioterapia, vou dar um exemplo meu pessoal. Gente, eu via a fisioterapia como tratadora de doença. E aí eu ficava angustiada com isso, porque as pessoas, elas iam porque elas tinham uma cirurgia, as pessoas iam porque elas tinham uma lesão, as pessoas iam porque elas tinham uma dor, mas ninguém nunca perguntou por que doía, por que ela teve que operar, ninguém nunca questionou por que aconteceu toda aquela história para chegar naquele tipo de desfecho, né? Então, assim, e aí aquilo me angustiava, porque realmente quando eu questionava isso para os outros colegas, ninguém sabia, não, mas é assim, ué, a gente não aprendeu a fazer, foi desse jeito. O processo é esse. Né? O processo é esse, só vai lá e reproduz, né? Só vai lá e faz de novo. Então, assim, como que a gente enxerga, né? Como que uma pessoa pode enxergar essas oportunidades, Isa? Essa pergunta é interessante, muito interessante, porque tem pessoas que já nascem falando assim, ó, eu quero ser isso, eu vou ter isso, eu vou fazer uma empresa assim. Tem pessoas que simplesmente se descobrem no meio do caminho, tem pessoas que empreendem, como você disse no começo, né, pós-pandemia, por necessidade. Então, assim, ó, para todos os tipos de empreendedores que existem, uma das coisas primordiais que vocês têm que observar é o mercado. Eu falo muito, e tem uma das coisas que você fez, né? Vocês fizeram no INK, todo mundo que... Volta. Eu vou voltar rapidinho. Teve um erro aqui, galera. Vou voltar rapidinho. Para todos os níveis de empreendedores, tem uma coisa que vocês fizeram e que todo mundo que passa por mim, né? Pela minha mentoria ali no escritório, faz. Pesquisa. Você precisa mergulhar no universo que você pretende empreender. Então, se o meu universo é confecção, eu tenho que engolir a 44, eu tenho que engolir o Bom Retiro, eu tenho que engolir a alta moda de Paris, entender o que está acontecendo em Milão. Então, eu preciso entender todo o cenário e mais, entender para quem que eu vou vender. Perfeito. Certo? As pessoas estão querendo consumir o quê? Por que essa pessoa está comprando isso? Qual que é a necessidade dela? O que ela não encontra no mercado hoje? Então, aí você vai achar uma oportunidade de negócio. O Abel Diniz, ele fala uma coisa que é maravilhosa. Ele fala que todas as vezes que ele quis criar alguma coisa, ele não começou do zero. Porque a gente não precisa inventar a roda. Por mais que a gente fale em inovação o tempo inteiro, a gente não precisa inventar a roda. O que ele fazia muito? Ele pensava assim, quem é a melhor pessoa no mundo que tá fazendo o que eu quero fazer? Aí ele ia lá, mapeava, né? Não vamos falar copiava. Modelava, exatamente, maravilhosa a palavra, ideal. Modelava, só que o que ele fazia? Ele adequava para a realidade local. Então, eu vou fazer isso no Rio de Janeiro? Qual é o comportamento do meu consumidor? Quais são as necessidades e quais são as demandas? O que esse mercado está precisando que ninguém enxergou ainda? Aí ele vem com a inovação. Então, ele faz melhor do que a melhor pessoa que faz o projeto, o produto que ele estava criando. Dentro daquela realidade. Dentro daquela realidade. Então, assim, se você quer começar a empreender,
duas coisas. Uma, faça pesquisa. Isadora, mas eu vou fazer pesquisa de quê, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem ideia do que de onde ela vai. Comece a entender o que você gosta. Ou alguma dor no seu meio, seja na sua rua, seja no seu prédio, seja na sua cidade, seja no seu nicho de mercado. O que está doendo para as pessoas? Começa a conversar, sabe? E quando eu falo pesquisa, apesar de sim a pesquisa quantitativa, né, ter o seu valor, ter o seu valor, hoje eu utilizo muito mais a pesquisa de design do que a pesquisa de mercado. O que é a pesquisa de design? É a conversa. É você sentar ali e conversar. É você chegar ali para a vendedora e perguntar quanto que ela está ganhando, se ela está satisfeita, se ela não está satisfeita, por que ela está satisfeita, como é que é a carga horária dela, por que os estúdios de academia deram um boom. Porque o que acontecia? As pessoas pagavam mensalidade na academia e não iam. O que os estúdios fizeram? Eu vou vender a aula. Eu vou vender crédito. A pessoa só paga se ela usar. Então, eu não sei se vocês, né, principalmente a galera aqui, que é a galera da saúde, né, tá percebendo esse boom dos estúdios, né, todos eles. Então, é por isso, por mudança de comportamento. Cenário. Mudança de cenário, mudança de mercado, porque alguém foi lá e entendeu que, cara, as pessoas não querem pagar uma mensalidade e pronto, acabou. Elas querem utilizar de acordo com a demanda, de acordo com, né, a vida de todo mundo hoje é como? Você tá aqui hoje, amanhã você tá lá, amanhã você, entendeu? Não tem como você ter ali, assim, um padrão de vida, né? Assim, né? De ter aquele padrão ali de rotina. Nossa rotina hoje, ela é muito diversa, né? Então, e é muito rápida, né? Muito. A mudança é muito rápida. Então, assim, se você quer começar a empreender, pensa o que você gosta ou alguma dor que você seja capaz de sanar. 2, faça pesquisa através disso. Entende quem tá fazendo algo parecido e melhora. Gente, anota isso, tá? Isso aqui não tem preço. Isso é ouro, isso não tem livro, não. Não tem livro, isso não tem preço. E aí eu quero só fazer um adendo que a Isa trouxe, dessa questão de academia, Isa. Eu tava numa palestra uma vez, e aí uma pessoa fez uma pergunta, falou assim, mas como é que a gente, como profissional de educação física, vai conseguir se diferenciar no mercado, não sei o quê? O cara falando que tinha uma academia, e tava com dificuldade de fidelizar cliente, etc. Aí a pessoa que estava dando a palestra, que eu não vou me lembrar quem, se eu me lembrasse, eu falaria mesmo. Ele pegou e virou e falou assim: você já ligou para o seu cliente e perguntou por que ele não foi naquele dia? Né? Aí o cara olhou assim e ficou calado. Aí ele virou e falou assim: você tem um sistema de som na sua academia, não tem? Ele falou assim: tem, claro, toda academia tem, é muito importante o som, não sei o quê, tal. Ele falou assim: você já perguntou pro seu cliente qual que é o tipo de música que ele gosta de escutar? O que ele quer ouvir? O que ele quer ouvir? Aí ele ficou calado da mesma forma. Então, assim, olha esses 2 insights que esse cara trouxe para essa pessoa que estava nessa palestra, que é um dono de uma academia, né? Assim, o que isso é isso? Pesquisa, tá, gente? Isso é pesquisa de design. E é você pesquisar o quê? O seu cliente. E aí, ó, a vantagem dele ainda é pior, porque o cara já tá lá dentro, né? Ele só precisa aperfeiçoar a abordagem, porque o cara já chegou. Só que, assim, às vezes ele não tá conseguindo encantar para ele poder fidelizar, né? E por quê? Simplesmente porque ele não conversa. Porque ele não conversa. Então, assim, isso que a Isa trouxe, gente, é muito importante. Quando a gente começou aqui esse bate-papo e a Isa falando, fala bom dia, boa tarde, boa noite, aquilo ali pode trazer tanta informação. Vocês não têm ideia. E tanto aprendizado, né, que a gente às vezes não tem ideia. Não tem mesmo. E aí, assim, ou seja, esteja disposto, né? Eu acho que a grande sacada é essa. Esteja disposto a dialogar, a escutar, e esteja disposto, assim, a pensar, gente, por que aquele tá dando errado? Quero até fazer um insight aqui, me veio aqui agora. Se você não precisar do recurso financeiro, faz um estágio não remunerado na área, só para você aprender, para você pegar, para você entender como é que funciona. Eu quero abrir um salão. Cara, vai para o melhor salão de Goiânia, entende como é que ele funciona, fica um tempo lá, muda, vai para o outro. Isso é pesquisa, sabe? Liga para as pessoas e fala, olha, eu tô pensando em criar um negócio, quer abrir um negócio de fisioterapia? Cara, liga para Natália. Se ela não atender, vocês liguem para mim que eu brigo com ela. Mas é verdade, vocês precisam fazer pesquisa, gente. Vocês precisam ir atrás. E pessoas que estiverem recebendo, porque goiano é difícil. Sim. Em São Paulo, essa pesquisa de design ela é muito mais fácil de acontecer porque as pessoas estão mais abertas a dar informação. Então, fica aqui a dica para os goianos maravilhosos. Deem informação, se abram, sabe? Fala o que vocês já erraram, encurta o caminho do coleguinha. Tem espaço para todo mundo. É só você se garantir. É gente demais para poder consumir os nossos serviços, né? A gente só precisa saber se posicionar. É verdade. E diante desse aspecto, Isa, já que a gente está falando já de negócio, né? Dentro dessa questão do empreendedorismo, Isa, qual que é a importância de ter um plano de negócio hoje para a gente poder empreender?
Eu vou puxar a orelha dela. Sabe por quê? E eu falei essa palavra de propósito, tá? É sério? Eu já Então sei foi a de resposta. propósito mesmo. Tem diferença, plano de negócio e MVP, mas agora deixa a Isa falar. Eu vou falar para ela o seguinte: todo mundo, né, a cultura nossa de empreendedor, né, os millennials, galera que veio ali em 1980, 90, fez algum momento da vida, foi lá no Sebrae ou contratou um consultor e fez um plano de negócios. Até que vários estudiosos surgiram e criaram o Business Model Canvas, tá? Que é o modelo de negócio. Perfeito. Então, hoje, a gente não faz mais plano de negócios. O que é plano de negócio? Plano de negócio é um caderno desse tamanho, 300 páginas, que você fica ali folheando, que depois de feito, você nunca mais consulta, que ele vai para a primeira gaveta do seu escritório, do seu consultório, de onde quer que seja. E não assim, serve. No momento que você está fazendo, ele te dá muitos insights, muitas informações, ele te faz ir à pesquisa, ir a campo. Mas hoje, gente, a importância é criar um modelo de negócio. Porque plano de negócios gasta-se muito tempo para fazer e ele é pouco utilizado. No mundo volátil que a gente tem hoje, o que a gente precisa? De rapidez, de agilidade. O modelo de negócio, eu não sei se eles conseguem editar, né? Se quiser colocar na tela aqui, senão você que está em casa, digita aí, ó, Canvas do modelo de negócio no Google. Você vai ver um quadradinho aí com 9, um Canvas, na verdade, que é um quadro com 9 quadradinhos. O que ele faz? Ele te dá um raio-x do seu negócio, certo? Então, ele é fundamental para todo mundo que quer empreender. Você fez. Eu ia falar isso agora. Né? O IMQ fez. E o que é interessante? A gente normalmente faz, né, o Canvas com um post-it. E aí a galera da inovação fala, post-it, né? Vocês usam muito post-it? Sim, a gente usa muito post-it. Por quê? Pela facilidade. Porque mudou alguma coisa, você simplesmente vai ali, arranca um post-it e troca. Você não precisa refazer todo um plano de negócios. Perfeito. Então, assim, para quem não sabe, tem outra pergunta aí, porque eu vou engatar, tá? Pode que ficar à vontade, doutora Isa. Quais são os elementos desse modelo de negócios, tá? Ele tem um quadro do lado direito, não, os quadrinhos do lado direito e do lado esquerdo. Os quadrinhos mais criativos e estratégicos e os quadrinhos mais operacionais e processuais. Primeira coisa. Aí vai, gente, anota. Anota, pega papel e caneta e anota, porque isso aqui é aula, entendeu? Isso aqui é aula. Quadrinho número 1. Vai estar lá, clientes. Quem é a sua persona? Todo mundo que vai criar um negócio, ele vende alguma coisa. A não ser que você seja ONG, né? Mas você vai vender. Nem que seja que você tenha que vender a sua ideia. Você tem que vender o projeto para pegar recurso. Então, quando você vende para quem? É a primeira pergunta que você tem que responder. Para quem eu vou vender? Quem é essa pessoa? O que ela come? Onde que ela vai? O que ela estuda? Quantos anos que ela tem? Quantos anos ela tem? Filho, Onde ela tem, mora? Qual é a renda dela? É casada? Quem influencia ela a tomada de decisão? Ela é cristã? O que ela é? Então, você vai definir ali um nicho, né? Uma persona. Você vai definir para quem que você vai vender. Definido isso, aí você vai entender, principalmente, quais são as dores dessa pessoa, que é o que a gente estava falando. E aí você vai para o outro quadrinho, que é o segundo, que é criar a sua proposta de valor. O que você vai entregar para essa pessoa? Qual a solução? Isso, como é que você vai resolver a dor dela hoje? O que te diferencia dos demais concorrentes? O que só a Natália Queiroz entrega e nenhum outro fisioterapeuta no universo entrega? Isso é proposta de valor. Por que as pessoas pagam mais caro pela Natália? Por quê? O que ela entrega mais? O que você pode entregar mais? Então, eu defini para quem eu vou vender, o que eu vou entregar mais para essa pessoa, e aí eu vou definir os canais. Como é que eu vou fazer a minha proposta de valor chegar nessa pessoa? Ou como é que eu vou trazer esse cliente para o meu mercado, para ele saber que eu existo? Tem gente que vai utilizar influenciador, tem gente que vai utilizar tráfego pago, tem gente que vai utilizar correio, tem gente que vai utilizar frete, logística, redes sociais, e-mail marketing, outdoor, anúncio na TV, vai patrocinar o Big Brother Brasil, enfim. A gente tem diversos canais que vão levar sua proposta de valor até o seu cliente final. Quando a gente consegue trazer essa pessoa para consumir, a gente precisa de ter o quê?
que aí é o quarto quadradinho que eu falo, que é o relacionamento. Como é que eu vou me relacionar? Vai ser através de aplicativo? Vai ser através de robô? Não, vai ser um atendimento altamente personalizado e luxuoso. Eu vou tratar essa pessoa pelo nome desde o começo. Então, assim, qual é o tom de... Aí entra muito branding, né? Sim, sim. Entra muito branding. Qual é o tom de voz da sua marca? Como você quer ser visto? O que você quer gerar para esse cliente? Então, é isso. 4 quadradinhos principais do lado direito. Desse ponto, gente, que a Isa tá trazendo, assim, eu fiz essa pergunta de propósito, tá? Porque todo mundo acha que para começar... uma pegadinha, né? Mas é lógico, todo mundo acha que para começar um negócio precisa de um plano de negócio. E assim, plano de negócio, gente, é um negócio complexo demais. O Instituto, e na verdade, assim, todas as minhas empresas, elas surgiram com um modelo de negócio. Depois, o Instituto, a gente fez um plano de negócio depois, acho que 2 anos e meio depois, 3 anos depois, quando a gente ia crescer, assim, quando a gente ia expandir, né? Mas nós começamos toda uma estrutura de empresa pensando no modelo de negócio. E o modelo de negócio é esse que a Isa trouxe, que é o MVP, que é o mínimo produto viável. O que é isso? É um protótipo. A gente construir um projeto ali, a gente construir um produto que vai custar pouco e que a gente vai conseguir ali ter uma estruturação na prática do que precisa ser feito, de que vai precisar melhorar, o que não vai dar certo, o que vai ter que ajustar no meio do caminho, para a gente poder não quebrar a cabeça e não perder dinheiro. É basicamente isso, né? Exatamente. É basicamente isso. Depois que a gente preenche o lado direito, aí a gente vai pro lado esquerdo, que é isso aqui, ó. Eu vou entender quais são as atividades que eu preciso fazer, básicas, primárias, para o meu negócio rodar, os recursos prioritários, então eu não vou ter todos os recursos. Sim. Sejam recursos humanos, tecnológicos, maquinários, financeiros, eu não vou ter. Você nunca vai ter todos os recursos ideais, a não ser que você ache um puta investidor. E aí tudo bem. Mas mesmo assim, você vai ter que testar e validar o tempo inteiro. Então, atividades necessárias, recursos necessários, parceiros chaves. Então, assim, quem é fundamental para o seu negócio acontecer? Sem o meu fornecedor, eu não tenho. Se ele não me entregar, eu não vendo lá na ponta, tá? E aí, depois que você faz toda essa estruturação, você entra em análise de custos, você vai entender quais são os seus custos mensais, quais são os seus investimentos, quais são os custos do seu produto, se você vender produto, quais são os custos do seu serviço, se você vender serviço, qual o custo do produto, se você produzir, né, de fato, se for panificação, se for confecção, e aí você vai para fontes de receita. Você vai entender como é que você vai cobrar isso. Como é que você vai precificar? Como é que você vai precificar? É assinatura? É recorrência? É mensalidade? São horas aula? Crédito, né? Como os estúdios? Aí você vai entender. Gente, com isso, você tem todo um MVP. Aí o que você faz? Você testa. Você testa pequeno para você errar, porque você vai errar. Coloca na sua cabeça que você vai errar, que o erro é necessário para o seu crescimento. E aí você vai ajustando, errando barato. Eu falo que o MVP é a oportunidade de você errar barato. Sem perder dinheiro. E rápido. Sem perder dinheiro. Então, assim, gente, isso que a Isa trouxe é justamente para a gente poder ter essa clareza. Ou seja, você precisa fazer um modelo de negócio. Não precisa ter um investimento altíssimo de tempo, de dinheiro para pensar num plano de negócio. Só que é indispensável que você faça um modelo de negócio para começar um negócio. Quando a Isa fala da persona, talvez, assim, para muitos profissionais, essa não é uma linguagem tão básica, assim, né? Tão simples. Tão costumeira. Gente, é a pessoa criar um personagem. Por exemplo, eu como um consumidor, a Isa como uma consumidora, nós somos uma persona. A gente tem uma faixa etária específica, a Isa tem a sua profissão, eu tenho a minha profissão, que na verdade nós duas somos empresárias. A Isa, a gente tem alguns hobbies, a gente tem algumas coisas que a gente gosta de fazer, viajar, por exemplo. Então, assim, é você criar e construir alguns personagens, ou um personagem que vai ser o seu cliente. É um avatar. É um avatar. E aí você vai explorar esse personagem. Nossa, peraí, então onde é que essa pessoa mora? Onde que essa pessoa gosta de viajar? O que que essa pessoa gosta de comer? Sabe os Faria Limers? É mais ou menos isso. É uma persona. Existe a persona do Faria Limer, não tem? Lá, o Fausto. Isso. Existe aquela persona, entendeu? Que é a persona do beach tennis, do Renegade, do negocinho da Lacoste amarradinho aqui. Aquilo ali é uma persona, gente. Tem empresas que só vendem para eles. E aí vocês podem perceber que algumas marcas despertam desejo, né? Dessas pessoas. Rolex, Lacoste, não sei o quê. Então, assim, é isso. É você identificar e falar, nossa, esse é o tipo de cliente para essa marca. Então, nossa, Natália, isso aqui tem tudo a ver com você. Essa marca tem tudo a ver com você. Sabe quando você olha assim...
sei lá, uma loja de roupa e você manda pra sua amiga e fala, amiga, achei sua cara. É isso, porque você personificou o cliente ideal daquela marca. E isso, gente, é muito importante, porque senão quem vai direcionar a sua empresa é o mercado. E na verdade nós precisamos conhecer o mercado e organizar a nossa empresa de acordo com as carências que o mercado tem, porque aí a gente vai conseguir se estruturar com diferenciação, né, Isa? Tem só uma coisa aqui, Nath. Às vezes as pessoas chegam lá no escritório e falam assim, Adora, eu já investi tanto em marketing e não me trouxe retorno. Aí eu falo, aí eu já sei, né? Aí eu falo assim, e você mapeou as demandas do seu cliente ideal? Oi? Hã? Oi? Hã? Aí eu falo, você não tem como, marketing não faz milagre não, entendeu? Você tem que mapear as demandas. Aí a gente mapeia e dá tudo certo. E eu falo muito sobre isso, Isa, assim, porque muitas vezes a gente é à mercê do mercado, né? Então, assim, quem dita as regras do nosso negócio é o mercado, sendo que deveria ser o contrário. Quem deveria pesquisar o mercado, entender como vai se posicionar diante dele, seria a empresa, né? Sim, seria o negócio, com certeza. e não o contrário. E isso, gente, acontece mais do que a gente imagina, tá? A postura das pessoas, elas são muito passivas. E como a gente falou desde o início, a Isa reiterou isso várias vezes. O empreendedor, ele tem que ser faca na caveira. O empreendedor, ele tem que ter garra e ele tem que ser o dono do negócio. Então, ele tem que ser proativo, ele tem que ser intencional. Se ele ficar esperando, se ele for passivo, ele vai ser engolido pelo concorrente, ele vai ser engolido pelo vizinho, ele vai ser engolido pelo mercado. Pela nova tecnologia que virá, pela inteligência artificial que vai substituir o que ele já faz. E aí ele não se sustenta, né, não. Isa? Não tem jeito. Não. Isa, então, diante desse aspecto, assim, quais são os desafios mais comuns? Eu sei que a Isa tem muita experiência em relação à questão dos empreendedores, né, que buscam nela ela como mentora e como direcionadora. Quais são os principais desafios que você enfrenta? Você observa os seus mentorandos que enfrentam ali no dia a dia? O maior desafio é a falta de conhecimento. De mercado mesmo. De mercado, assim, né? de gestão. Uhum. Então, assim, você tem conhecimento de fisioterapia e você quer abrir um consultório, mas você não entende nada de gestão. E aí, ao invés de você buscar ajuda, seja com uma mentoria, seja com um curso, seja com, né, conhecimento técnico, não, você simplesmente abre. E aí você abre e entra para a estatística das empresas que abrem e fecham em menos de 2 anos. É isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas não buscam conhecimento. As pessoas não tiram um tempo para estudar, para se aperfeiçoar e para investir no negócio. Elas simplesmente acham que o conhecimento técnico vai ser suficiente, mas não é. A gente não tem escola de empreendedores. Né? Não existe faculdade de empreendedores, existe faculdade de administração. Então, assim, você não aprende a lidar com pessoas. Né? Isso são soft skills, são habilidades. De pessoas. Gestão de pessoas. Então, assim, o maior desafio é gestão, seja essa gestão financeira, seja essa gestão estratégica, porque as pessoas só pensam no hoje, não pensam a longo prazo, então não cria-se uma estratégia, não tem gestão de recursos e não tem gestão do tempo dela também, porque aí ela entra num negócio, ela esquece da vida. Né? Ela esquece da família, esquece dos filhos, esquece do marido, aí separa. Já aconteceu lá no escritório, entendeu? Da pessoa separar mesmo. Então, assim, precisa-se de gestão. E aí eu falo também que tem um outro desafio, ele não tá ligado, tá também ligado à gestão de relacionamentos, que é a tal da sociedade. Você pode falar bem sobre essa dificuldade. Cadê Jerusa aqui? Era o momento do vamos ver aqui Era agora. O momento. Porque o que acontece? A sociedade, gente, normalmente a gente acha que a gente vai... nossa, eu dou super bem, ela é super minha amiga e vai dar super certo. A gente é super parecido. A gente é super parecido, a gente pensa igual e a gente vai abrir um negócio e vai dar super certo. Fadado ao fracasso. Perfeito. Eu falo sempre, é muito mais fácil você criar uma amizade com o seu sócio do que criar uma sociedade com a sua amiga. Ou seu amigo, tá? A chance de você perder a amizade é enorme. É altíssima. Então, assim, se você que tá aí assistindo pensa em criar uma sociedade, deixa eu te falar uma coisa, pensa 2 coisinhas. Pensa se vocês têm valores comuns, tá? Se vocês praticam os mesmos valores e se vocês têm 3 coisas, na verdade. Se vocês têm habilidades complementares, porque não adianta ser muito parecida. Você tá fazendo uma sociedade pra quê? Entendeu? Pra pessoa fazer a mesma coisa que você, vai dar errado. Se você é boa com pessoas, ela tem que ser boa com números. Entendeu? É isso que tem que acontecer.
Aqui é assim, uma é hunter, entendeu? A outra é processual e dá tudo certo. É bem assim, isso mesmo. Não é ideal, mas dá certo. É bem isso mesmo. É maravilhoso. E a terceira coisa, vocês precisam, desde o começo, ter a mesma visão. Saber para onde a empresa vai tocar, saber onde vocês querem chegar, porque senão uma vai puxar para a direita, a outra vai puxar para a esquerda e aí o negócio morre, entendeu? Não tem força para seguir sozinho. Então, 3 coisas, tá, gente? Se você quiser fazer uma sociedade, porque eu já vi vários negócios muito promissores acabarem por conta de sociedade. Valores, visão e qual que era a terceira? Valores, visão e habilidades complementares. Isso, gente, é muito importante, porque assim, eu já tive outras sociedades que não deram certo, né? E assim, já tive negócios que não deram certo, que faliram, e por conta de erros que, assim, hoje, lógico, a gente pensa, nossa, mas eu errei dessa forma. É lógico que na época a gente não tinha essa visão, não tinha maturidade para poder ter essa visão. E a Isa acompanhou muito desses processos. E assim, e é muito importante isso que a Isa está trazendo. Porque a gente não conhece as pessoas. A gente acha que a gente conhece. A gente não conhece os princípios e os valores das pessoas. E aí, de repente, no meio do caminho, você se depara com uma pessoa que tem princípios totalmente diferentes que você, só que isso fere, assim, a sua alma. E aí, como é que você continua nesse processo? Porque dá dinheiro? Não, você não continua. Porque mesmo que dê dinheiro, tira a sua paz de espírito. E aí, aquilo ali vai levantar outros tipos de dores que você vai desenvolver por conta daquela situação. E, assim, sinceramente, não vale a pena, porque dinheiro não é o que a gente almeja, né? A gente tá almejando, o dinheiro é consequência. Ele é resultado. Não tem jeito. Então, assim, se você tá pensando em criar um negócio com uma sociedade, vai lá no escritório antes. De preferência a sócias, né? Exatamente. Os dois, tá? E assim, eu queria só falar um exemplo nesse sentido. Gente, quando a gente tá falando isso tudo aqui, a Isa tá falando muito de quê? Planejamento. A Isa tá trazendo para nós muitas informações e dicas valiosas de planejamento para a estruturação de um negócio. Então, se você quer empreender, que é diferente também de ser empresário, tá? Mas se você quer empreender, independente de você querer ser empresário ou não, você precisa ter planejamento, você precisa ter estruturação de toda essa jornada. E ter um profissional capacitado para poder orientá-lo é o melhor dos mundos, porque você vai conseguir romper ali algumas barreiras e você vai conseguir ajustar as coisas numa velocidade muito maior. E outra coisa, gente, que eu acho que é muito importante, aconteceu essa semana, Isa, por exemplo, uma pessoa me procurou querendo uma oportunidade para poder trabalhar na empresa. E eu gosto sempre de trazer exemplos, a Isa sabe que eu sou muito storytelling, assim, né? Eu gosto muito de contar caos, né? E aí, assim, essa moça, ela formou em 2007. Então, assim, ela tem praticamente 5 anos a mais de formada, né? 4 anos a mais de formada que eu. E aí ela estava falando que aconteceu um problema em que ela... o marido dela agora já não consegue mais ser o provedor da família, né? Realmente o esteio da família. E que ela precisa voltar a trabalhar, tem 2 filhos e um deles é autista. E aí, assim, ela me mandou o currículo dela. E aí eu quero até fazer uma pergunta para a Isa sobre isso. Gente, aí ela me mandou o currículo. Hoje em dia, a gente olha currículo, a gente não olha currículo mais. Hoje, praticamente, sabe o que você olha? Portfólio. Já vamos mudar o nome do negócio, né? Porque aí quando você manda o currículo, e aí assim, o último curso que ela fez foi em 2015, né? E aí assim, aí ela, eu não tô muito atualizada, mas eu sou super disponível para atualizar e essas coisas. O que eu tô querendo dizer, gente? Às vezes a gente estabelece a nossa jornada, né, Isa, pautada muito no resultado do outro, né? Que seja num casamento, que seja numa sociedade, que seja numa amizade, que seja em qualquer tipo de relacionamento. Qualquer âmbito. Qualquer âmbito. E às vezes as pessoas estruturam um negócio porque a outra pessoa deu dinheiro para aquele negócio surgir, né? E isso acontece mais do que a gente imagina. E aí a gente faz tudo que a gente faz, só que contando com o outro. E aí, de repente, esse outro não existe mais, ou a capacidade que aquele outro tinha, ela já não existe mais. A gente tem que ter tanto cuidado nesse sentido, e a gente tem que saber, assim, que a gente tem que garantir o nosso. Mesmo que eu esteja numa sociedade, eu vou garantir o meu conhecimento, a minha atualização, a minha inovação constante. Eu não vou ficar esperando que o meu sócio, o meu parceiro, ele vá correr atrás disso, e ele, por si só, vai garantir do sucesso do negócio todo, né?
Então, assim, é muito importante a gente assumir, assim, eu falo que a corresponsabilidade e a autorresponsabilidade, né? A autoanálise, o que eu tô fazendo Que para vai esse negócio dar realmente dar certo? certo e que vai realmente ser soma nesse processo, nesse Uhum. negócio, né? Eu acho que isso também é uma dica que eu queria falar, é pra gente poder ter uma estrutura de verdade de Eu tô com, negócio. com um caso, assim, já que você gosta do caos. Do caos. Diga, doutora Eu tô com um Isa. caos, assim. Amigas, sócias, e aí quando eu vi, eu falei, deixa eu te falar, você só tá falando do outro. Uhum. Do outro, do outro, Das do conquistas outro, do do outro, outro. né? Não, não do erro do outro. Ah, tá, entendi. Falei, o que você tá fazendo? Uhum. Diante disso. O que você tá fazendo? Qual é a sua parte? Uhum. Porque você também não tá fazendo nada. Uhum. Entendeu? Você tá cobrando o outro ao invés de ir lá e gastar energia para fazer, você tá gastando energia para falar mal, para criticar, para queimar a sua sócia perante os funcionários. Então, assim, a chance disso dar certo é minúscula, Uhum. inexistente. Aí ela ficou brava comigo. Uhum. Acontece. A Isa tira a gente do sério. Ficou brava, não sei o que, nananã, e isso tem umas 2 semanas. Daí, hoje até ela me mandou uma mensagem. Realmente, eu parei para pensar, não sei o quê. Aí já me mandou um checklist, assim, ó, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu falei, muito bem, aí você vai fazer a sua parte, entendeu? Até porque, se a sociedade não der certo, você tem 2 escolhas, ou você vai vender ou você vai comprar. Uhum. Perfeito. E aí, assim, se você vender, o negócio tem que estar bom, e se Uhum. você comprar, o negócio tem que estar organizado. Uhum. Então, Precisa trabalhe. trabalhar. Né? Precisa Trabalhe. trabalhar. Isso, gente, porque a Isa estava falando da questão da sociedade, às vezes as pessoas acham que arrumar sócio é assim, para poder salvação. arrumar a salvação, e aí essa pessoa vai se tornar uma bengala, né? Essa pessoa vai se tornar uma muleta da outra pessoa. E, na verdade, já começa errado o negócio, se for pensando nesse aspecto. Assuma a responsabilidade pelo seu, faça o que é seu, né? Corra atrás do que é seu, e aí o outro vai complementando ao longo dessa jornada. Lógico. E aí sim a gente vai E você pensar em até dar certo. inspira o outro a ser melhor. Perfeito. Né? Quanto mais você se dedica, quanto mais você faz pelo negócio, a pessoa até se constrange. Sem dúvida. Se ela for uma pessoa de caráter. Sem dúvida. Isa, e pensando nessa questão do crescimento, né, e sustentabilidade, como é que a gente consegue garantir que a gente tem um negócio sustentável e com crescimento exponencial? Tá, são 2 coisas. A sustentabilidade, ela vem primeiro, né, de você seguir o planejamento. Você fez um modelo de negócio lá atrás, você planejou, você pensou onde você quer chegar, você trilhou suas metas, seus objetivos, você precisa seguir. Não adianta você investir tempo pensando onde você quer chegar e simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu vou tocando a empresa aqui, o que aparecer eu vou pegando. Não, você tem que ser intencional, você tem que ter intencionalidade. Então, assim, a sustentabilidade, ela vem muito da organização, do processo, do planejamento. E aí é lógico, né? Do coração da empresa, que é o financeiro. E aí, para você crescer, é lógico que você precisa de dinheiro. Né? E esse dinheiro, ele pode vir fomentado pela própria empresa, né? Pelo caixa da empresa. Então, eu vou fazendo caixa, eu vou investindo. Vou fazendo caixa, eu vou investindo. Você vai crescer, só que você vai crescer um pouquinho de cada vez, né? Se você tiver um investidor anjo, você vai dar uma porrada de crescimento. Muito rápido. Muito rápida. Então, você pode ter um patrocínio, né? Nessa questão de escalabilidade, né? De escala. Você pode ter um patrocínio, você pode ter um investidor anjo, você pode participar de rodadas de negócio com fundos de investimento, que são, você tem 50 mil, eu tenho 50 mil, cada um dos meus tem 50 mil. Beleza, então a gente tem 200 mil, vamos colocar num negócio? Tem gente que tem 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Vamos colocar num... Então, assim, existem esses fundos hoje. Então, se você... E além, mais um também, que veio aqui, que eu ia finalizar, são os financiamentos. Né, Pronamp, enfim, recursos que o governo disponibiliza, e o governo está disponibilizando muitos recursos para micro. Há muitos anos, né? Vem incentivando né? E permanece. Não sabemos até quando, então se você é micro, corra atrás. Né? Se você é micro e está precisando de caixa, está precisando de fluxo de caixa, de capital de giro, tem financiamento só para capital de giro, né? Para você conseguir rodar o seu negócio sem sufoco, né? Sem ter que vender um almoço para comprar a janta. Então, assim, você escala com muita organização, com muito pé no chão, fazendo um pouquinho de cada dia e planejando. E aí, esse planejamento, ele tem que ser em todas as esferas do negócio, certo? Para que o financeiro corresponda a esse crescimento. Porque tem gente que... nossa, eu cresci, não sei o que, peguei, por exemplo, fui para uma licitação, eu vendo uniforme.
E aí, acontece também, causos. Sim, causos de família. Causos. Vendo uniforme, minha média de pedido ali normalmente é 14 mil, 20 mil e tudo. Entrei numa licitação. Aí veio um pedido de 600 mil. E aí? Você pegaria? Você pegaria? Para você pegar, você tem que analisar todos os custos. Você tem que analisar todos os riscos. Você vai fazer uma compra muito grande, tá? Para abastecer, se você ganhar essa licitação. E aí, gente, órgão público, ele demora para pagar. Ele não paga na entrega. Você vai ter caixa para suportar isso, porque você vai entrar numa dívida imensa. Pelos próximos meses, Exatamente. E às vezes empresas quebram por quererem dar esse passo maior que a perna ou por não ter planejado às vezes ali, um aporte, um investidor que vai pegar e vai falar, não, pode entrar, que eu vou te garantir aqui, e quando a prefeitura pagar, a gente divide e pega os lucros, entendeu? Então, se planejem, pelo amor de Deus. Não entre em empresas estatísticas. Gente, isso que a Isa trouxe é tão importante. Eu já tive a oportunidade de fazer licitação, já tive a oportunidade de trabalhar com gado de corte, né? Mas também já tive de confinamento e tudo mais. Então, assim, gente, na verdade, quando a gente começa a falar de negócio, quando a gente já começa a empreender e as pessoas veem você como uma pessoa boa, né? De relacionamento, de network, uma pessoa boa de negócio, as oportunidades surgem, tá? A gente recebe propostas, assim, variadas todos os dias. É cada proposta, assim, que você fala, meu Deus do céu, para fazer usina de energia, para virar corretora de imóveis. Corretora de imóveis, assim, tudo. Então, assim, a partir do momento que a gente faz toda essa programação, né, esse planejamento, a gente sabe muito bem o que a gente quer, a gente sabe muito bem o que a gente é, e a gente vai se estruturar ali nesse sentido. E a gente tem que fazer isso que a Isa tá falando, assim, respeitar, gente, o processo. Porque tudo que parece bom demais, assim, né, o santo desconfia, mas desconfia de verdade. Negócios públicos, eles são extremamente valiosos, né? Mas eles são extremamente desafiadores, assim. A pessoa tem que saber muito bem onde é que ela está se metendo. E isso a gente tem ali na área da saúde, vários exemplos também nesse sentido. Então, assim, a gente precisa saber estruturar, planejar e realmente tomar as decisões necessárias no momento. Parar de tomar decisão no achismo, na emoção, entendeu? O empreendedor tem o feeling, lógico que tem, não tem jeito. A gente, às vezes, às vezes você fala, você tá tudo falando pra ir pra lá, mas algo me diz que é pra ir pra cá. O empreendedor, ele tem isso, o raiz, ele tem isso, mas... mesmo que você queira teimar em algum momento, teime com moderação. Pelo amor de Deus. E tome decisões mais voltadas em dados, tá? Análise de dados. Tem achismo. Eu sei que a gente vai pelo coração, mas tenta ir um pouquinho pela razão. Oi, já que a gente está falando sobre isso, né? Sobre essas oportunidades, e eu queria também te fazer uma outra pergunta. Como é que você acha que o network e as parcerias, elas influenciam nesse resultado, no sucesso do negócio, na sustentação? Hoje, 100%. Hoje, a pessoa que ela não tem networking, ela tá fadada ao fracasso. De verdade, assim. E tem vários estudos, né, sobre network, tem várias comprovações práticas também sobre networking. Eu costumo falar que, assim, se você tem um negócio hoje, seja de produto, de serviço, do que quer que for, e o seu networking não consome, você tá fazendo muita coisa errada. As primeiras pessoas que você tem que vender são para as pessoas próximas a você. O seu network, ele tem que te gerar 75% da sua renda. Se ele não tá gerando, tá errado. E, inicialmente, esse é o número. Depois você vai crescendo, você vai expandindo. Mas se nem os próximos compram de você... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Entendeu? Porque, assim, tem uma teoria aí, até na internet, né? Parente não compra. Amigo não valida. Né? Não apoia. Você vendeu? Você fez um pitch? Você apresentou o seu negócio? Você foi lá e falou, deixa eu te falar, família, você precisa disso aqui, ó. O que eu tenho é primordial para você. Isso aqui vai te curar, isso aqui vai tirar sua dor, isso aqui vai mudar sua postura, isso aqui vai tirar renda, isso aqui é o melhor bolo do mundo. Você prova, experimenta, você tem que se vender. E se vender para pessoas estratégicas. Primeiro aqui, né? Porque se os próximos não compram de você, quem vai comprar?
E aí você vai crescendo. E aí, nesses networks, oportunidades vão aparecendo. Entendeu? Vai vir uma pessoa que vai falar assim, nossa, que legal, você quer colocar na minha loja esse produto que você vende? E aí você fala, caramba, nunca imaginei que eu ia ter 3 pontos em Goiânia em menos de 6 meses. Oportunidades. E isso, gente, é aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado. Porque se a gente não se coloca num lugar de destaque, assim, de mostrar mesmo o nosso trabalho. Aí você falou um negócio assim, mas tem pessoas que a própria família, os familiares não sabem o que a pessoa faz. Né, assim, muitos alunos mesmo, não, porque fulano é fisioterapeuta, mas o que fisioterapia faz mesmo? Né? O que é que educador físico faz mesmo? É professor, né? Então, assim, a própria família não sabe o que aquela pessoa faz e não sabe os diferenciais que ela tem. E como é que vocês acham que o mercado vai encarar isso? Se as pessoas não estão se comunicando dentro da casa, dentro do seu núcleo familiar, como é que você vai se comunicar para o resto? Tem uma campanha de Harvard que eles pegaram, assim, as áreas mais diferentes ali, né, dentro da faculdade, inovação, tecnologia, e perguntaram para os familiares próximos, tipo pai, mãe, marido, esposa. Você sabe o que o seu, o que o seu pai, o que seu filho faz? Então, assim, é até um exercício legal para vocês fazerem, assim, cheguem na família de vocês, nas pessoas próximas, fala assim, mãe, deixa eu te perguntar, você sabe exatamente o que eu faço? E gravem, sabe? Isso eu acho que vai gerar muitos insights para vocês. Então, se nem as pessoas próximas estão sabendo, né, o que é um network? Como é que você vai se posicionar? O mercado vai saber, vai entender, e isso é lei básica, tá, gente? A gente precisa se comunicar, a gente precisa se relacionar. O empreendedor, ele não é atrás de um computador, ele não é ali atrás de planilha, ele não é atrás de uma câmera. Não, o empreendedor, ele lida com gente. O contrato que ele fecha com pessoas. A assinatura que tá ali, por mais que seja de uma empresa, quem vai assinar ali é uma pessoa. Então, se você fecha contrato, você fecha contrato com gente. Então, aprenda a se relacionar com pessoas. Isadora, eu tenho muita dificuldade, sou muito tímida. Vai fazer um curso de oratória, vai entrar no circo, vai fazer um tecido, vai fazer alguma coisa que explore essa abordagem de inovação mesmo, para você ter mais facilidade para se comunicar. Isa, você falando isso, assim, gente, a maioria das pessoas, ainda mais na época da escola, essas coisas, todo mundo teve um amigo, né, que falava assim, não, o professor chamava para poder fazer a apresentação do trabalho. Aí a pessoa suava, a pessoa não dormia à noite, a pessoa não sei o quê. Eu era uma pessoa, assim, que eu já tava pronto, falando, não, então, o que tem que falar mesmo? E aí você vê o perfil da pessoa. Tanto é que a gente fala assim, a gente fala muito hoje do perfil empreendedor, né, Isa? E, inclusive dessa questão das competências empreendedoras. O Sebrae mesmo tem vários cursos ali pensando nesse desenvolvimento. O Empretec é um excelente curso, inclusive. Um excelente curso para isso que eu fiz ano passado, loucura, mas a gente orienta, a gente sempre fala, loucura! Para quem quer viver essa loucura, vale a pena. Vale, né? E assim, Isa, dentro desse comportamento empreendedor, né, desse perfil empreendedor, hoje, se você pudesse, assim, né, dar uma sugestão, dar uma dica, o que você acha que as pessoas poderiam fazer? Assim, eu sei que o Empretec é uma delas, mas assim, o que elas poderiam fazer desde lá de baixo, né? Não nessa pessoa já hoje, esse profissional já formado e tudo mais, mas esse estudante, assim. Como é que ele poderia desenvolver melhor essas habilidades? Nossa, cadê o vinho? Tem mais 2 horas aí de podcast. Porque, assim, eu acredito que o fato de nós sempre irmos à frente, de falar assim, não, faz o trabalho aí, ó, então, sabe aquele negócio que a gente chegava, dividia as tarefas e falava, ó, então você faz isso, eu apresento. Deixa eu apresentar, eu não vou fazer a tarefa de casa, mas eu faço lá na frente. É muito de perfil, e aí vai, né, minha viagem aqui na maionese. Eu acredito que isso tem muito a ver com criação, com família. Esse é o ponto que eu ia chegar. Com base. Eu falo que esse ser seguro, que chega em qualquer lugar, que fala com quem quer que seja, né, que não se sente maior nem menor que ninguém, mas que assim também não permite que ninguém pise, veio da minha criação. Eu sempre tive uma base que eu me senti muito amada. E hoje eu vejo que assim esse fator de você ser uma criança amada te transforma em uma criança segura. Você vai ser um jovem seguro. Você vai ser um jovem que vai se arriscar mais. Porque você sabe que se você se arriscar, se der ruim, você tem para onde voltar. Perfeito.
você tem base, entendeu? Você tem alguém que vai te socorrer, você tem alguém que vai te acalmar, você tem alguém que vai te dar colo. E isso é um privilégio, Natália. Então é muito difícil, assim, nem todo mundo tem isso, nem todo mundo teve isso. Então, assim, eu falo que, o que essa pessoa poderia fazer? Pais, né? Se você aí é pai ou mãe, pratique a segurança da sua criança, fala que ama ela, fala que ela é linda, fala que ela tenha você, que ela pode errar. Cara, o que chega... Não, aqui agora é sério. Uma reflexão. O que chega de gente no escritório falando, eu não posso errar, eu falo, da onde você tirou isso? Quem te disse isso? Alecrim dourado, quem é você que você não pode errar? Todos nós erramos 24 horas. Eu erro 24 horas por dia. Eu erro da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Lógico que a gente erra tentando acertar, tentando melhorar, tentando evoluir, mas nós somos seres errantes, né? E isso é o que nos faz evoluir, isso é o que faz a gente trilhar essa trajetória, né? E alcançar algum sucesso um dia na vida. Então, assim, se você é pai e mãe, trabalhe a segurança do seu filho, sabe? Deixa ele errar, deixa ele se frustrar, mas saiba que, assim, mostre pra ele que ele sempre vai ter onde voltar. E se você for uma pessoa, né, que a gente fala muito hoje, uma criança doída, né, uma criança machucada, se você não... Todos nós somos também, né? Ninguém tem uma família perfeita, não, gente, pelo amor de Deus. Todos nós temos traumas. Todos nós temos traumas, entendeu? Então, se você hoje é um adulto que reconhece que faltou alguma coisa na sua vida, vai buscar ajuda. Sabe? Vai buscar uma terapia. Eu falo assim... Na minha mentoria, você sabe disso, assim, as primeiras 2, 3 semanas são com foco total em autoconhecimento. Pesado, a cabeça sai bugada, fumaça saindo, por quê? Você precisa se conhecer. Se você não se conhece enquanto ser humano, como é que você vai conseguir gerenciar uma empresa, gerenciar pessoas? Se você não sabe dos seus limites, das suas capacidades, como é que você vai cobrar alguém? Como é que você vai admitir e demitir alguém? Como é que você vai treinar essa pessoa? Então, assim, o empreendedor, regra número 1, ele precisa de ter autoconhecimento. Se você não se conhece, você não pode se arriscar no mundo empreendedor, porque você vai machucar a si próprio e você vai machucar pessoas. Então, assim, busque o autoconhecimento, seja ele dentro da sua fé, tá? Seja na sua intimidade com aquilo que você acredita, na sua intimidade com Deus, seja na terapia e seja... Eu falo que, assim, eu tenho essas 3 regrinhas, né? Seja em uma viagem. Você já viajou sozinho? Você já experienciou estar sozinho, viver? É o momento que você mais vai se autoconhecer. Então, assim, se você não tiver oportunidade de fazer nenhuma das 3, aí você vai para mentoria. Você vai ter 3 semanas dedicadas ao autoconhecimento, entendeu? Uma imersão. Uma imersão, e aí depois a gente consegue trabalhar as suas potencialidades e as suas oportunidades de crescimento. Então, assim... Autoconhecimento. Se eu pudesse falar assim para uma pessoa que quer empreender, que está buscando isso, se conheça. E aí, gente, assim, a gente está caminhando para o final, mas esse é o ponto que eu queria chegar. Eu acho que muitas vezes a gente está frustrado, né? A gente está ali decepcionado, a gente está ali nesse processo que parece que as coisas não desenvolvem, mas isso tem muito a ver com muitas crenças que a gente traz e muitos comportamentos que a gente traz, reproduzindo a nossa criação, reproduzindo ali o que a gente recebeu. Algumas pessoas receberam coisas bacanas, outras pessoas nem tanto, né? E aí, eu queria muito que a gente chegasse nesse ponto pra gente poder, primeiro que falar que tá tudo bem, porque todos nós temos essas dores, né? Todos nós temos esses desafios. Nossa. E segundo, que é muito importante esse olhar para dentro para a gente poder olhar para fora. Ninguém consegue se sustentar num sucesso, eu não vou nem falar de chegar no sucesso, mas ninguém consegue se sustentar no sucesso, se manter no sucesso, se não estiver bem internamente falando. A gente tem vários casos aí de cantores, né? Eu vi até, esses dias eu estava escutando a rádio Cinema Falado, que eu adoro aquele programa Cinema Falado, e ele falando sobre a Amy Winehouse, né? E falando sobre o filme dela, né? E assim, uma jovem com 27 anos e tudo mais, e ele falou assim,
assim, a Amy, ela foi a culpada ou ela foi a vítima da situação? Então, quer dizer, a gente vê vários exemplos, talvez não na nossa área, nas nossas profissões, mas a gente vê muitos nos artistas. A gente vê o tempo todo, Natália. A gente vê na família. Você vai ver aí que na sua família tem. Que tem, mas às vezes a gente não tem assim, a gente não se assusta, não se atenta tanto, né? Sim. Mas a gente vê ali várias pessoas, gente, que são referências e que foram referências como artistas, que chegaram no ápice do sucesso e de repente você pensa, nossa, a pessoa tá infeliz, essa pessoa tá com depressão, essa pessoa tentou suicídio, essa pessoa, né? Então, assim, por quê? Porque independente do negócio, na verdade, o principal negócio é você, né? Eu acho que assim, é você se amar, é você se cuidar, é você se respeitar, é você se conhecer. É você, na verdade, se disponibilizar para isso. E muitas vezes, gente, a gente percebe assim, a gente reproduz o papel dentro da empresa, a gente tem muitos microempreendedores dentro da nossa empresa. Sim. A gente vê essas pessoas reproduzindo padrões de infância mesmo. É como se eu estivesse lidando muitas vezes com crianças que faltaram ali algum tipo de limite, que faltaram algum tipo ali de amor, né? De carinho, de acolhimento. Então, aí você tem que fazer isso no adulto, né? Você tem que fazer isso numa pessoa que tá ali com 40 anos, e aí você tem que sentar e falar, não, tá tudo bem, eu tô aqui pra te acolher, eu não tô aqui pra te julgar, né? Então... Aí é a hora que a pessoa desmorona. É, eu acho que a pessoa desmorona e a pessoa, na verdade, se agradece, né? E aí depois ela reseta, né? Depois ela recomeça. Uhum. Então, assim, tem até uma paciente minha, que é inclusive uma pessoa de muito sucesso, que eu admiro bastante, que ela fala sobre... Ela falou, Natália, eu acho que antes de qualquer coisa, as pessoas precisariam falar de educação emocional, né? Que não é nem só inteligência emocional, mas é educação emocional. E a partir do momento que eu entendo essas emoções, eu vou saber como me estruturar diante delas, porque vão ser boas, não vão ser legais, e aí sim eu vou conseguir transmitir isso para o meu negócio, mas eu vou transmitir com muito mais maturidade, com muito mais discernimento, com muito mais consistência. E assim, eu acho que esse era o caminho que eu queria percorrer mesmo, Isa. A gente vem assim, gente, de muitas dicas, né? A gente vem de muita coisa que tem na teoria, mas que a gente também vive na prática, mas a gente finaliza numa coisa só, que é a gente, na verdade, são pessoas que são empreendedoras, que são ousadas, que são ali desbravadoras, mas são pessoas que se disponibilizaram em algum momento da vida delas para parar, para poder olhar para dentro, para olhar para esse ambiente interno e entender o que precisava ali de ajuste para elas conseguirem crescer, mas realmente com uma base muito sólida para isso. Isso é muito importante, Natália, porque assim, o que tem de empresário, o que tem de empreendedor com burnout... É a nova agora. É a nova, sim. Então, por que a pessoa está com burnout? Porque ela desconhece os próprios limites. E aí, a gente vive hoje, principalmente depois, né, dos smartphones, depois das redes sociais, em comparação excessiva o tempo todo. Então, eu me comparo... financeiramente, eu comparo o casamento alheio, eu comparo os filhos alheios, eu comparo o look alheio, eu comparo o corpo alheio, eu comparo o tempo inteiro, então a minha vida é sempre menor, né? A minha vida é sempre menos, eu sou sempre menos, e aí fica naquela busca de algo que não preenche. Então, por isso que eu falo pra vocês, assim, se vocês têm fé, busquem isso, né? Busquem essa intimidade e busquem se conhecer, entendam os seus limites e imponham esses limites, tá? Pra você mesma, não falo nem pro outro, não. Entenda que, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma meta, porque assim, se você não tiver muito claro as prioridades da sua vida, e se você também não tiver acordos, eu falo, tem gente que fala assim, olha, eu vou ter 2 anos pra fazer esse negócio virar, entendeu? Eu vou ter 5 anos pra fazer esse negócio virar. Não virou, tchau. Ou então assim, eu vou ter tantos anos pra engravidar, eu vou ter tantos... Sabe, tenham esses acordos, porque senão você fica pra sempre tentando aquilo ali, quando você vê... Você não ter filho, quando você vê a pessoa que fez um acordo com você, tá cansada de te esperar e você vai se perdendo de si mesma, entendeu? Então, assim, eu falo isso é primordial, assim, inteligência emocional, educação emocional. A gente não tinha isso, né? Não, a gente não tinha isso. A gente foi na tora mesmo. E a gente foi fazer terapia depois de velho, né? Hoje em dia, os adolescentes, pelo menos, as crianças já estão na terapia. Já estão terapeutizadas. É isso, a gente foi tratar nossos traumas do quê? Depois dos 30, tá tudo bem. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. É isso, nunca é tarde, tá? Se você tem preconceito com terapia, os homens têm demais, né? As mulheres não, mas eu vejo que os homens têm... Não, eu consigo.
Cara, isso é só ajuda. Gente, tá tudo bem, né? É. De ajuda tá tudo bem. Tá tudo Tá bem, tudo você bem. precisa, você não é o salvador da pátria, você não precisa dar conta de tudo. Show. Gente, foi maravilhoso, minha amiga. Obrigada. Nossa Senhora. Foi bom pra você? Foi ótimo. E pra você? Excelente. Muito obrigada, Maravilhoso. de coração. Obrigada. Gente, foi um prazer receber a doutora Isadora Fernandes, que é essa grande amiga, essa grande referência, essa luz que vocês estão conhecendo, para quem não conhece, e essa luz para quem acompanha. Muito obrigada pelas contribuições, Isa. Eu acho que, assim, esse foi um bate-papo, gente, muito profundo, muito complexo, mas com muito conhecimento e muita informação. Dá pra voltar, né? Dá para voltar. E, assim, escutem de novo. Pausa, opa, volta um pouquinho, vale a pena, anotem, porque isso que a gente trouxe, que a Isa trouxe ali de informações e de vivências, assim, de experiências, te deixa anos-luz na frente de muitos outros profissionais. Te deixa muito mais preparado, pelo menos para ter um entendimento do que é necessário, para depois você ir lá e executar e realmente conseguir ter o sucesso que você merece, ter o sucesso que você deseja, e eu acho que fazer a transformação na vida das pessoas que todos nós almejamos. Muito obrigada, minha amiga. Foi bom? Foi ótimo. Obrigada, gente. Vocês que estão aí de casa. Só uma coisa, continuem se capacitando, estudando, evoluindo. Esse é o caminho, entendeu? Só continuem. Isso aqui é só a sementinha do empreendedorismo. É só o começo, sabe? Tem muito ainda. Eu tenho certeza que todos vocês têm muito para crescer. Eu tenho muito para crescer. Todos a nós, Natália tem muito para certeza. crescer. E a gente vai crescer todo mundo junto, tá? Se precisarem de ajuda, eu estou aqui. Você sabe disso. Sempre, com certeza. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.